30ª sessão ordinária, realizada no dia 19 de setembro de 2016. Solicito ao senhor secretário que proceda à verificação de presença. Alexandre Araújo, Carlos José da Costa, Daniel Rossi, Elias dos Santos, Ivens Schiarelli, Jefferson Luiz, Luciano Firmino, Luiz Anderlei Bonheroto, Luiz Anco Neto, Rogério Dalto, Tomás de Oliveira Cavier. Havendo o número regimental, declaro aberta a 30ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 16ª legislatura. Sob a proteção de Deus, iniciamos nosso trabalho. Solicito ao novo vereador Luiz Anco Neto que proceda a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Salmo Davi 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a água tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me segurarão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Em discussão única, a ata da 29ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa ordinária da 16ª legislatura, realizada no dia 12 de setembro de 2016. Em discussão, encerrada a discussão e votação, os vereadores favoráveis permaneçam como se contam, os favoráveis manifestem. Aprovado. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura da matéria constante do expediente. Ofício 10 de 2016. Mogi Guaçu, 19 de setembro de 2016. Senhor presidente, compareça à presença de Vossa Excelência para suscitar a sessão das instalações do plenário desta Igreja Câmara no próximo dia 30 de setembro de 2016, a partir das 9 horas, para a realização de audiência pública de prestação de contas da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao segundo quadrimestre de 2016, em cumprimento ao parágrafo único do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Agradecido pela atenção que este merecer, renovo a Vossa Excelência o protesto de consideração e respeito. Walter Bucês. Em votação, o pedido de uso da Câmara, vereadores favoráveis permaneçam como se encontram, favoráveis manifestem. Aprovado. Veto total posto pelo senhor prefeito ao projeto de lei 60 de 2016. De autoria do pastor Elias. Projeto em questão será encaminhado às comissões competentes. Requerimento 111 de 2016, propõe inserção em ato de voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Helena de Araújo Silva. Carlos José da Costa. A presidência refere o requerimento e enviará a família lutada. Tem ata aí, Pedro. Esgotada a matéria constante do expediente, passamos à ordem do dia. Em discussão única, o projeto de lei 068/2016, de autoria do vereador Carlos José da Costa, que dispõe sobre a denominação de Hélio Pivato, o logradouro público que especifica, do Jardim Rosa Cruz. Em discussão, essa é a discussão e votação, os vereadores favoráveis permaneçam como se contam, os favoráveis manifestem. Aprovado. Em discussão única, o projeto de decreto legislativo número 13 de 2016, de autoria do vereador Carlos José da Costa, que
dispõe sobre a concessão do diploma Atirador Destaque do Ano aos atiradores que especifica do Tiro de Guerra 02086 de Mogi Guaçu. Em discussão, encerrada a discussão e votação, os vereadores favoráveis permaneçam como se constam, os favoráveis se manifestem. Aprovado. Esgotada a matéria constante da ordem do dia, passamos ao tema livre. No tema livre, por 10 minutos, o vereador Alexandre Araújo. Ô, líder. Você tá bom? Boa noite, senhor presidente, público presente, imprensa, colegas de casa. Senhor presidente, mais uma vez eu quero cobrar aqui a presença do líder do prefeito, Ivens Schiarelli, que retirou-se do plenário. E eu vou insistir, senhor presidente, até o final do ano, que ele venha aqui na tribuna para justificar, para falar para a população de Mogi Guaçu como ele conseguiu ampliar o seu patrimônio, ou seja, como ele conseguiu chegar de R$170 mil para R$412 mil, como ele conseguiu, senhor presidente, comprar um terreno no Parque dos Eucaliptos por R$ 54,94. Então nós vamos ficar aqui cobrando a presença do vereador que ganha aí em torno de R$6 mil por mês de subsídio e que já é a quarta sessão, ou seja, vai fazer 30 dias que ele não vem aqui responder para a população. Ele não tem que responder para o Alex, não. Ele tem que responder para a população. Como ele conseguiu sair de um patrimônio de R$170 mil para R$412 mil nesses últimos 3 anos e meio. E também dizer para o povo de Mogi Guaçu como que ele conseguiu comprar um terreno no Parque dos Eucaliptos por R$ 54,94. Como eu disse da outra vez, eu conheço muitas pessoas que hoje pagam aluguel, não têm a sua casa própria e com certeza compraria um terreno nesse valor para poder construir a sua casa e sair do aluguel. Então o Ivens, que é o líder do prefeito Walter Caveanha aqui na casa, precisa responder para a população de Mogi Guaçu, tendo em vista que ele é candidato a vereador à reeleição para este ano. Vai estar concorrendo para disputar a eleição pelo 5º mandato, se conseguir chegar a ganhar a eleição. Então ele precisa falar para o povo por quê, né? Tá aqui os documentos, senhor presidente, que comprovam, né? R$ 54,94. Está aqui. Então a população de Mogi Guaçu que está aqui na galeria, a população que está nos acompanhando pela câmera online, está aqui. A declaração de bens do Ivens Schiarelli, R$ 54,94 o terreno no Parque dos Eucaliptos. Nós vamos insistir. Vai ficar maçante, mas ele precisa vir aqui se justificar para a população. Porque ele não se diz representante do povo, ele não se diz que tem uma vida limpa, ele não se diz que não tem nada de esconder. Então ele precisa vir aqui e falar para a população de Mogi Guaçu como que ele conseguiu comprar um terreno por R$ 54,94. Senhor presidente, eu também quero trazer aqui uma informação importante, já que também nós estamos vivendo um momento eleitoral, e eu acho que a cidade de Mogi Guaçu, a população, ela não pode ficar sem saber das informações, daquilo que acontece, daquilo que está acontecendo e daquilo que aconteceu na nossa cidade durante todo esse tempo. Eu sempre, desde 2013, quando tive a oportunidade de estar aqui representando a população, eu sempre tive um posicionamento em relação a todas as situações que acontecem no nosso município. Eu nunca me omiti, eu sempre fui uma pessoa que, com muita transparência,
trouxe todos os assuntos aqui na tribuna dessa casa, muitas vezes desagradando muito dos meus colegas de casa e também o prefeito, os ex-prefeitos. Mas eu acho, senhor presidente, que esse é o papel nosso, de ser transparente, verdadeiro, com aqueles que nos colocaram aqui e que esperam isso de nós. O que eu quero dizer, senhor presidente? Nós temos aí um acordo político, já que começou em 2012, de Hélio Miachão Bueno e Walter Caveanha, quando eles decidiram esquecer todas as trocas de farpas e brigas que aconteceu há aproximadamente 30 anos, onde um tentou caçar o outro, onde um denegria a imagem do outro. Mas um dia, eles inventaram o slogan da nossa cidade, Unidos por Mogi Guaçu, em 2012, e assim conseguiram, como eu já disse numa outra oportunidade, se eleger. Mas a gente, acompanhando agora durante todo esse tempo, e agora recentemente, nós vemos que o Hélio foi condenado, ou seja, a devolver para a prefeitura, no caso o IBRAP, está aqui o número do processo, que também está no site do Tribunal de Justiça de São Paulo, um valor, senhor presidente, do caso IBRAP, de 14 milhões e 300 mil reais. Ou seja, ele precisa devolver aos cofres públicos esse dinheiro que é do povo. Por quê? Porque foi um mau prefeito. Foi um prefeito que não trabalhou da forma correta. Então a justiça, não é o Alex, é a justiça que o condenou. Agora, o que chama atenção, senhor presidente, é o acordo político que existe, na qual hoje o Hélio tem 6 secretarias nesse acordo de 2012, nomeadas por ele, de cargos de confiança dele, e o prefeito Walter Caveanha não faz a cobrança desses 14 milhões e 300 mil reais que ele tem que devolver para os cofres públicos. Então fica mais uma vez, senhor presidente, explicado não só essa situação, mas também como a desapropriação ilegal de algumas terras da International Paper, que gira em torno de 2 milhões e 200 mil reais, e outras situações que estão lá no site do Tribunal de Justiça de São Paulo, que chega a um total de 29 milhões, que se for condenado por todos esses processos, ele vai ter que devolver aos cofres públicos. Mas o que já está determinado, senhor presidente, a princípio, já está determinado os 14 milhões e 300 mil reais e mais os 2 milhões e 200 mil reais, aproximadamente 17 milhões. Aí, nós chegamos à conclusão que esse acordo político de Walter e Hélio simplesmente é para deixar essa cobrança na gaveta. Ou seja, não vai cobrar do Hélio, o prefeito Walter. Por quê? Porque o Hélio tem um acordo político de apoiar ele e, ao mesmo tempo, tem 6 secretarias nomeadas. Então, quando o Alex vem aqui, senhor presidente, se pronunciar, eu quero deixar claro que isso não é crítica. Isso é a verdade. Quero também deixar claro que tentam rotular que o Alex é um crítico que só critica e não faz nada. Ou seja, além disso aqui não ser crítica, é um serviço do vereador de fiscalizar e cobrar os atos do prefeito, para que ele possa fazer aquilo que ele tem que fazer. O legislativo está aqui justamente para isso. Não é outro papel do legislativo a não ser fiscalizar e cobrar o prefeito de todas as situações que acontecem na cidade. Então o prefeito Walter Caveanha, ele precisa vir a público e falar para o povo de Mogi Guaçu que ele vai cobrar, que ele está cobrando o prefeito Hélio Miachão Bueno. Por quê? Porque senão, senhor presidente, ficam aí querendo mascarar, enganar o povo e não cobra. Por quê? Porque eles querem continuar no poder, né? E fazendo aí com que não haja cobrança nem de um lado e nem do outro. O prefeito Walter também, ele está passando por um momento onde ele está respondendo a alguns processos que giram em torno de quase 2 milhões, os processos dele também, que até agora não foi julgado, a gente tem que deixar claro, por enquanto. Porém, o do Hélio Miachão já foi, e ele precisa cobrar. Ele não reclama da dívida, ele não diz que a cidade está cheia de dívida essa que ele também deixou. E ele não comenta isso daí. Ele diz que o ex-prefeito Paulinho deixou 127 milhões de dívida, mas ele esquece de olhar para o passado dele e de falar das dívidas que tanto ele quanto o Hélio deixou. E ele reclama de dívida. Então está aí o momento dele poder fazer essa cobrança, cobrar o Hélio, trazer
17 milhões de reais para os cofres públicos e sanar aí alguns problemas que a cidade já enfrenta ao longo dos anos. Então, é muito claro tudo isso que nós temos falado. Por quê, senhor presidente? Porque nós não temos que criticar mesmo, nós temos que alertar e mostrar para o povo. Aí eu pergunto para todos que estão aqui, senhor presidente, para vossa senhoria e para todos os presentes, para as pessoas que estão nos assistindo pela Câmara Online. Quando o Sérgio Moro pegou toda aquela podridão que nós sabíamos, mas nós não imaginávamos que estava embaixo do tapete em relação à Lava Jato, e colocou na mídia, e aconteceu o que aconteceu, políticos perderam os seus cargos, perderam os seus direitos de concorrer à eleição, e empreiteiros foram presos. Ou seja, o que o Sérgio Moro estava fazendo? Ele estava criticando ou ele estava mostrando a verdade para o povo brasileiro? Ele estava mostrando a verdade para o povo brasileiro. Então é dessa forma que eu também tenho trabalhado aqui desde 2013, mostrando para o povo de Mogi Guaçu a verdade, e não criticando, senhor presidente. Então, eu quero deixar claro que todas as vezes que me posicionei aqui em relação a qualquer assunto da nossa cidade, cobrando melhorias, ou seja, trazendo denúncias e outras coisas mais, o Alex, em momento algum, estava criticando. O Alex estava pedindo as melhorias em alguns momentos, em outros momentos, o Alex Tailândia estava aqui mostrando a verdade para a população de Mogi Guaçu. Então, que fique claro esse nosso posicionamento, e o prefeito Walter Caveanha precisa se posicionar em relação a essa situação. Precisa falar para o povo de Mogi Guaçu porque até o presente momento não cobrou o Hélio Miachon Bueno. E o Ivens Chiarelli também precisa se posicionar aqui na Câmara, porque pela quarta vez, como eu disse, o líder do prefeito está fazendo igual o prefeito, não responde, vai embora, se esconde do povo. Precisa responder como que aumentou o patrimônio dele, né, nesses últimos anos, e precisa dizer como que conseguiu comprar um terreno no Parque dos Eucaliptos por R$ 54,94. Muito obrigado. Essa presidência agradece a presença dos guardas municipais Sérgio e Justino. Obrigado pela presença. Não havendo mais oradores para falar pela tema livre, pela liderança, por 8 minutos, PRB, vereador Alexandre Araújo. Senhor presidente, voltando então pela liderança do PRB, eu quero dizer que, infelizmente, nós temos passado aí por grandes dificuldades na política do nosso país, e em Mogi Guaçu não é diferente, e andando pelas ruas da nossa cidade, quero destacar alguns pontos importantes. Quero dizer em relação às Chácaras Alvorada. As Chácaras Alvoradas, como já é de conhecimento de todos, há muito tempo a população tem passado por momentos difíceis lá, em relação às ruas, que foram promessas de campanha do prefeito, de fazer a pavimentação, fazer o saneamento básico, inclusive resolver alguns problemas dos lotes que se encontram irregular. A população da região lá, senhor presidente, da Chácaras Alvorada, além de reclamar da falta de compromisso e do prefeito também não cumprir a promessa, ultimamente tem visitado aquele lugar, o prefeito e seus secretários, novamente com as mesmas promessas, ou seja, querendo enganar a população. Inclusive foi feito algumas reuniões em relação ao recapeamento, né, fazer o asfalto ali no bairro, e a população está indignada da forma que o prefeito está conduzindo a situação. Por quê? Porque o prefeito ele tem colocado uma empresa e tem colocado essa empresa para negociar diretamente com os moradores. Sendo que, segundo os moradores, quando o prefeito foi lá em 2012, acompanhado do Hélio Miachon Bueno, não foi isso que ele falou para o povo. Ele falou que ia buscar recursos do governo federal ou do governo do estado e ia fazer a pavimentação naquele lugar. Daí, senhor presidente, me vem a pergunta. Nós estamos hoje vivendo um momento onde diversas avenidas da nossa cidade foram feito o recapeamento. Por que o prefeito não usou esse recurso para fazer esse recapeamento na Chácara Alvorada? Porque o prefeito de Mogi Guaçu
preferiu fazer o recapeamento de algumas avenidas, como eu disse aqui já, algumas avenidas da nossa cidade, não era prioridade. Nós temos aqui ruas que não têm asfalto e, ao mesmo tempo, também temos a Chácara Alvorada, que não tem asfalto nenhum. Inclusive, para entrar no bairro, é muito buraco. Quando você entra ali pela única rua, né, que tem o asfalto, para chegar ali, entrar dentro do bairro, quando você vai entrar ou para a direita, ou principalmente para a esquerda, quando você entra no bairro, nós temos ali buracos, senhor presidente, que o carro entra dentro ao ponto de ralar a parte do assoalho. A Chácara Alvorada está abandonada, está totalmente abandonada. Então, agora o prefeito foi lá ontem, fez um comício, acabou que não atraindo a população conforme deveria ter atraído, e o povo está indignado, né? Então nós estamos aqui mais uma vez, além de cobrar, nós estamos aqui para alertar o povo de Mogi Guaçu para que não caiam mais nessas promessas, promessas de campanha, promessas eleitoreiras. Por outro lado, senhor presidente, eu quero mais uma vez destacar que esse final de semana eu estava aqui no Parque do Tiro de Guerra, com as famílias, com as pessoas que estão ali frequentando aquele local. E eu recordo que diversas vezes o líder do prefeito, o Ivan Schiarelli, disse que ia colocar torneira, que ia melhorar o parquinho, que ia colocar o banheiro, né? Ia construir um banheiro, que ia fazer uma pista de skate, que ia fazer campo de areia, quadra, e até o presente momento isso não aconteceu, inclusive pista de caminhada e ciclovias, né? A ciclovia, mas infelizmente também não aconteceu. Ou seja, o que dá para perceber é que há um conjunto de duas pessoas e de um grupo, né, que está por trás dessas duas pessoas, que é o prefeito lá na prefeitura e o líder dele, que aqui o representa, o Ivan Schiarelli, que só falam mentiras, que não contribuem com a verdade para a população. Eles ficam enganando o povo. Então não tem uma outra palavra a não ser a mentira. E nós temos, senhor presidente, que desmascarar esses políticos que usufruem do poder público em benefício próprio e não dá a contribuição e não faz o trabalho que tem que ser feito para a população. Então eles precisam, não agora, sair de novo com promessas. Ele precisava sair agora com um documento, porque eu digo que o folheto que é entregue nas campanhas é um documento. Ele precisa sair com um documento mostrando as obras que ele fez na nossa cidade, as melhorias que ele fez na nossa cidade. Ou seja, não tem, a não ser algumas avenidas da nossa cidade que foi feito o recapeamento e que não era prioridade. Destaca aí uma obra, além dessa. Aos 4 postos de saúde, do ex-prefeito Paulinho, foi ele que conseguiu. Foi o doutor Paulinho que conseguiu, não foi o Walter. E ainda depois de pronto, deixou 21 meses fechado para abrir agora em ano eleitoral. A própria UPA, ele começou agora, há 45 dias atrás, a fazer ali a reforma, e nós vemos que, por uma questão eleitoral. Então é um prefeito que, eu costumo dizer, senhor presidente, que não tem um compromisso com a população. Ele tem um compromisso com ele mesmo, conforme entrevista que ele já deu para a própria TV lá, que é a Guaçu Web, que inclusive faz parte do governo dele, abraçadinho com o Hélio, dizendo que ele e o Hélio só pensam neles mesmos. É ele que fala isso, não sou eu. Ele dá essa entrevista e fala que ele e o Hélio só pensam neles mesmos. Então fica claro o que tem acontecido, principalmente nesses últimos 4 anos, e o que aconteceu no decorrer de alguns anos atrás. Por outro lado, senhor presidente, eu quero dizer que a população, por onde nós temos passado, a população tem, assim, estado muito... A população se encontra indecisa. Se encontra muito indecisa e descrente com a política. E aí, eu dou total razão à população de Mogi Guaçu. Só que nós que estamos chegando agora, que estamos pleiteando uma primeira oportunidade, como eu tive a oportunidade como vereador,
nós acabamos ouvindo algumas situações, algumas coisas, porque foram sementes e árvores que cresceram e frutos que estão dando agora desse povo que está aí hoje na administração, há muitos anos, que não tiveram compromisso, não foram verdadeiros, não houve transparência com as pessoas, e a gente acaba escutando algumas coisas, e eu dou razão à população de Mogi Guaçu, como de todo o Brasil, mas eu digo, senhor presidente, que nós vamos sempre ter um compromisso de trabalhar com a verdade, com a transparência, falando para o povo de Mogi Guaçu aquilo que é possível e aquilo que não é possível. Eu acho que todo administrador público tem que trabalhar dessa forma, falando a verdade e mostrando a real para a população. Agora o Walter não tem coragem de falar quanto que é a dívida que ele deixou, mas fica apontando o dedo para o ex-prefeito, o Dr. Paulinho, que deixou uma dívida de 127 milhões. Muito obrigado e boa noite. Vereador Pastor Elias dos Santos, pela liderança do PSC. 8 minutos. Senhor presidente, nobres pares, público presente, imprensa, munícipe que nos assiste através da Câmara Online, uma boa noite a todos. Senhor presidente, hoje foi encaminhado aqui para as comissões competentes da Casa o veto da autoria do prefeito de um projeto de lei da autoria desse vereador, quando nós criamos aqui um projeto de lei que dispõe atendimento preferencial aos doadores de sangue, estabelecimentos comerciais, serviços similares de outras providências. Esse projeto de lei, nós criamos ele baseado numa reclamação que nós ouvimos da Santa Casa. Eu já notifiquei na tribuna desta casa de que o Hemocenter vem sinalizando que os bancos de sangue da Santa Casa se encontram num estado muito decadente, muito deplorável. Falta de sangue. Haja vista que todos os acidentes que acontecem na SP-340, que liga Campinas Mogi Guaçu, e na SP-342, que liga Mogi Guaçu a Pinhal, e todas as vicinais, todos os acidentes são socorridos aqui na nossa Santa Casa. E a maioria das pessoas que chegam, eles chegam passando muito mal, perdendo sangue e tal. Então nós criamos um trabalho na rede social para levantarmos doadores de sangue, para colocarmos doadores de sangue, para irmos lá. Fizemos uma campanha, Doe Sangue, Doe Vida, e com essa campanha nós conseguimos viabilizar muitas pessoas para irem até a Santa Casa e ali doar sangue, a fim de que quando chegar pessoas em estado emergencial, seja ferido através de um acidente ou de qualquer outro meio, que nós tenhamos disponibilidade, sangue disponível no banco de sangue para acudir ou para atender a necessidade do munícipe ou da pessoa que assim tiver necessidade. E eu recebi uma ligação do chefe do gabinete, o Bruno, me falando que eles estariam vetando esse projeto. E eu pedi a ele que nos desse a oportunidade de sentarmos, discutirmos. Então eu acredito que na próxima semana esse veto estará vindo para esta casa, aonde poderá ser vetado pelo prefeito, já é vetado e poderá ser acatado esse veto pela Câmara de Vereadores. Porém, eu propus a ele de sentar e reestudar melhor esse daqui, a fim de que nós possamos, sim, viabilizar um meio de darmos prioridade, sim, porque se temos o ônus, temos o ônus, temos que ter o bônus. O ônus, muitas vezes, é da pessoa se dispor, é da pessoa sair da sua casa, é da pessoa ir até o hospital, é da pessoa sentir a necessidade de que tem que doar sangue. E o bônus é ter a prioridade de algum atendimento preferencial. De repente, é uma motivação para que a pessoa tenha o ânimo de ir e doar sangue, a fim de que o banco de sangue da Santa Casa não fique no estado que estava antes, que estava muito baixo, e nós resgatarmos o Hemocenter aí que está reclamando dessa
situação que nós estamos vivendo. Também, senhor presidente, eu queria fazer uma reclamação. Ontem, eu estava naquela vicinal que liga, eu até ia trazer o nome desta rua, desta vicinal, e acabei esquecendo esse nome, mas aquela vicinal que liga Jardim Alvorada com o Limoeiro, Nova Mogi Guaçu, é uma vicinal comprida e fizeram uma lombada bem lá embaixo, logo pós o morro. Quando a pessoa, o ciclista, ou a pessoa que está de carro, ele pega uma alta velocidade, ele depara logo com a lombada. Por quê? A sinalização, a placa que indica a lombada, está muito próximo à lombada. E eu já fiz uma reclamação, hoje eu estou trazendo a tribuna dessa casa, mas nós estamos entrando com uma reclamação não para tirar a lombada, mas para sinalizar melhor a lombada. Haja vista que a sinalização está muito em cima. Ontem eu presenciei um acidente naquelas mediações. O motociclista estava descendo em altíssima velocidade, talvez um pouco em velocidade, e ele não percebeu, quando ele viu, ele já estava em cima da lombada, ele se perdeu ao tentar frear a moto, e ele veio a cair. O que eu fiquei preocupado, e os moradores reclamaram? Que esse não é o primeiro e não é o último acidente que vai acontecer se o Departamento de Obras não tomar uma providência sinalizando melhor. Eu acredito que a placa que indica que tem a lombada não pode ficar próximo à lombada do jeito que está. A lombada deve estar, de repente, 2 metros a placa. A placa deveria estar pelo menos 50 metros, antevendo já a condição de um acidente, avisando que de 50 metros, 30 metros, 25 metros, tem uma lombada para reduzir, alguma coisa para reduzir a velocidade, até porque é um morro muito de declínio, né? E aí a gente percebeu ali, viu um acidente, assim, um desconforto, porque o moço ficou um pouco machucado, ralado, teve danos na moto dele, e eu julguei assim que é uma falta de atenção, não somente do motorista, bem como da Departamento de Obras, e eu quero nesse momento aqui transferir essa responsabilidade ao Salvador Francelli, que tem que, emergencial, ir até o local e procurar providenciar uma sinalização melhor antes da lombada, pelo menos uns 20 a 30 metros, a fim de que o ciclista ou motorista do carro já venha reduzindo a velocidade para o impacto não ser maior e não causar mais danos ou mais acidentes naquela localidade. Muito obrigado, senhor presidente. Não havendo mais vereadores para falar e nada mais havendo a tratar, essa presidência encerra a presente sessão, colocando os seus vereadores para a próxima sessão, 26 de setembro de 2016, segunda-feira, às 19 horas. Está encerrada a sessão.